Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente é um prazer estar aqui no meu canal e em 10 aulas ensinar vocês do Excel passo a passo do básico até o intermediário. E nessas 10 aulas você vai aprender dicas valiosas que vão te ajudar você no teu dia a dia. Talvez desde o controle de custos na sua família, no seu dia a dia, como também talvez você tenha um negócio, um delivery, ou você também trabalha numa empresa e precisa aprender dicas de como você vai poder usar na sua empresa. Ou seja, você vai poder usar essas dicas em todos os campos da sua vida. Então vamos lá, vamos para o conteúdo. O que que nós vamos ver nessa primeira aula? Excel básico. Primeiro nós vamos ver algumas funções, negrito, itálico e sublinhado, isso nas letras, o que influencia. Nós vamos ver um pouco também de formatação, como mudar a fonte, o tamanho, como mudar a orientação do texto. Eu vou estar explicando isso aqui na prática, no Excel. E também uma lição muito importante aqui na aula número 1 é como organizar a sua base de dados. Isso é muito importante. E você vai ver como é importante a formatação, a coerência dos dados estarem numa lógica. Por quê? Porque isso vai te ajudar futuramente a criar outros mecanismos dentro do Excel, como, por exemplo, uma tabela dinâmica e automatizar gráficos e assim por diante. Então vamos para o conteúdo. Então, primeiro ponto, nós vamos estar falando do negrito, itálico e sublinhado. Aqui, pessoal, nós vamos criar então uma planilha. Então vamos para a base de dados, primeiramente. Depois nós vamos entrar nessa formatação. Aqui na base de dados, nós vamos criar aqui um exemplo de controle, que é o controle de gastos com a sua família, no seu dia a dia. Mas essas dicas que eu vou estar passando aqui, você vai poder estar usando em todas as áreas da sua vida. Então, por exemplo, vamos colocar um título, primeiramente, então controle de gastos, vamos colocar assim, família, certo? E aí, nós vamos criar aqui um subtítulo que é grupo de contas. Eu tenho alguns exemplos aqui que eu já formatei para a gente ir direto ao conteúdo, né? Então aqui tem alguns exemplos, ó. Aluguel, supermercado e assim por diante. Então eu vou copiar para cá na nossa planilha principal, tá bom? Então por enquanto eu vou deixar isso aqui sem formatação e daqui a pouco eu vou estar explicando para vocês cada função dessa que eu já estou fazendo aqui, tá bom? Então, o grupo de contas. Todo mês você tem lá talvez o aluguel, supermercado, combustível, estudo, lazer, talvez veterinário, talvez você tenha alguma dívida no cartão, talvez você queira realizar um sonho, está guardando dinheiro, por exemplo, para fazer uma viagem. Então, essa planilha ela tem por objetivo controlar todas as suas entradas e todas as suas saídas. Isso é muito importante. Muitas pessoas não têm o controle disso. Então, você vai estar vendo aqui na prática como você vai poder controlar isso, mas o mais importante, de forma simples. A simplicidade ajuda. Às vezes a gente quer complicar as coisas, então nós temos que simplificar. Então, ok, criei o grupo de contas. Como que eu vou organizar isso? Eu vou organizar esse grupo de contas mês a mês. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o mês de janeiro. E aqui no Excel tem uma função que ela é bem interessante. Você está vendo aqui na célula, tem um quadradinho aqui no canto direito inferior. Se você pegar aqui e arrastar para o lado, você está vendo que ele já vai preencher automaticamente para você até o mês de dezembro. Interessante, né? Essa dica. Então, eu coloquei aqui de janeiro a dezembro, ok? Então, vamos lá. Então, essa é a primeira formatação que nós criamos, tá? Então, tudo isso daqui, pessoal, vai gerar as minhas despesas, que fica aqui embaixo, tá? Então, essa é a base de dados, uma base de dados que tem uma lógica. Você tem as contas e do lado direito você tem o mês a mês, como você vai controlar cada linha dessa que você quer. Então, vamos lá. Então, o primeiro conteúdo nosso que nós vamos aprender é como formatar isso. Então, o itálico, o negrito e o sublinhado, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou selecionar tudo isso daqui. Como que você seleciona? Shift
aí no teu teclado com aquela setinha para cima e setinha para o lado direito. Então, selecionei tudo. Se você der um Ctrl N, ó, ficou negrito as letras. Ou você pode vir aqui, ó, nessa letra N e colocar em negrito, ou seja, você quer destacar essas palavras. Ah, mas ela ficou tudo do lado esquerdo. Como que é o formato para ela ficar centralizado? Simples. Aqui você está vendo, ó, tem como ficar do lado esquerdo, direito ou centralizado. Então eu clico aqui no centralizado, tá? Então ficou já tudo centralizado. Aqui no título, e a outra função que eu falei, o sublinhado e itálico. Então o sublinhado, se eu vir aqui, ó, por exemplo, eu vou selecionar esse título, pessoal, e vou selecionar até o mês de dezembro. Existe uma função no Excel, que ela também é uma dica bem valiosa, que é essa função aqui, mesclar. Para que serve essa função? Se eu clicar aqui, vocês já vão ter uma ideia do que significa. Se eu mesclar, ó, o título ficou aonde eu selecionei as células, tá vendo? Então, eu selecionei da coluna A até a coluna N e apertei em mesclar. Então, com isso, ele deixou o título em todas essas colunas. Então, se eu vir aqui e colocar o sublinhado ou Ctrl S, olha o que vai acontecer. Ele sublinhou lá o título, tá vendo? Com um traço abaixo. Ou você pode fazer isso aqui também aqui, ó. Você marca ou desmarca essa função, tá vendo? E tem a função itálico, que a letra ela fica um pouco deitada, né? Ou você pode vir aqui, ou você pode dar a função Ctrl I. Aí ela vai ficar itálico, tá bom? Eu vou deixar itálico, porque como é um título, para ficar de um formato melhor de visualização, tá bom? Ah, mas eu quero aumentar esse título. Como que eu faço? Aqui, tem aqui você está vendo que está no formato calibre e o tamanho da letra 11. Então, se eu quiser aumentar, você tem duas opções. Você clica aqui nessa seta, aí você vai, ó, indo para baixo, ele vai aumentando, tá vendo? Ou você pode vir aqui nessa letra A, aqui maior e menor, que aqui também você vai aumentando, ó, o tamanho da sua letra. Então, nós vamos deixar no tamanho 20, porque como é título, para ficar destacado. Ah, mas Thiago, ficou legal. Agora você tem um título sublinhado, é um título em itálico, você tem um grupo de contas com os meses em negrito, destacado, ok. Mas aqui vocês estão vendo, pessoal, que aqui, ó, ele tem várias linhas aqui sem preencher, certo? Só o título apenas. O que vocês podem fazer? Uma dica. Segura o Shift novamente, arrasta até a coluna N e vai lá em mesclar. Olha o que aconteceu. Você tem o título, uma linha entre o título e os subtítulos e ficou um aspecto mais visual de você olhar o seu controle. Então, essas são as primeiras dicas. Então, até aqui, nós aprendemos no nosso conteúdo. Então, essas primeiras funções, nós aprendemos aqui essas três funções. Aí tem uma função aqui que é o pincel de formatação. O que é isso? Pincel de formatação, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Eu vou digitar aqui janeiro do ano de 2022, tá? Só que aqui, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês na prática. Vocês estão vendo que esse janeiro aqui, ele está na formatação anterior a que nós iniciamos a planilha? Que depois nós pegamos essa formatação aqui, colocamos em negrito e centralizamos, certo? Olha agora que interessante essa dica. Mas eu quero copiar a mesma formatação que está aqui no mês de dezembro para a coluna O no mês de janeiro. Como que eu faço isso? Você vem aqui nesse pincel, que é o pincel de formatação, dá aqui um clique ou dois cliques, se você quiser arrastar ele para o lado, e você clica em cima da onde que você quer copiar essa formatação. Pronto, ficou igual à coluna N. Então, mais uma dica. Então, até agora, pessoal, nós aprendemos essas funções aqui no Excel no menu Página Inicial. Essas são as primeiras dicas para você estar formatando a sua planilha. Aqui falando o controle de gastos, mas essas dicas vocês vão poder usar em qualquer planilha, qualquer controle que você tenha, talvez na sua empresa, no seu negócio. Então, continuando aqui o
o nosso conteúdo, aqui tem um terceiro ponto que é a formatação de borda. O que é isso? Vocês estão vendo que se eu voltar aqui na planilha, ela está tudo em branco ainda, né? Então, quando eu olho aqui, ainda não dá para identificar as colunas separadas, os títulos das colunas e assim por diante. Como que nós vamos formatar essa planilha, então? Uma maneira simples que eu vou estar ensinando aqui para vocês, eu pego o Shift aqui, eu seleciono o texto, o título, e vou com a setinha para baixo. E vou até o final aqui do saldo, onde está a minha última linha. Eu venho aqui na formatação, e aqui existem vários tipos de formatação. Nós vamos utilizar uma agora, que é essa daqui, todas as bordas. Para que serve essa formatação? Vocês já identificaram. Ficou bem mais fácil de você visualizar agora o seu controle, não é mesmo? Agora você consegue enxergar o mês a mês, o título lá em cima, no canto esquerdo, o grupo de contas. Ficou bem mais fácil. Mas ainda está confusa essa linha, essa coluna B que eu deixei aqui. Essa coluna B, pessoal, eu deixei aqui só para separar, tá? Uma forma de organização dessa base de dados. Mas se você quiser, você pode excluir. Eu vou clicar aqui com o botão esquerdo e com o botão direito eu vou excluir. Tá? Então vamos deixar apenas nesse formato, um formato mais simples de você controlar, tá bom? Então até agora nós aprendemos lá aquelas funções básicas e paramos aqui na formatação de borda. Existem vários tipos. Uma que é bem utilizada, que eu vou estar mostrando aqui para vocês também, ainda na formatação de borda, é essa daqui. Você pode clicar aqui com o botão direito e aqui você vem em formatar células. Aqui existe uma formatação que eu acho interessante. Você vem aqui em alinhamento, em borda, aqui em borda. Aqui tem essa opção aqui, ó, essa última aqui do lado direito. Você clica nela e aí nós vamos mexer só nessa linha 1 aqui, que é o título, controle de gastos. Você clica aqui aqui e aqui. E dá um OK. Olha o que aconteceu. Olha o teu título como que ficou. Ele ficou com uma formatação diferente das linhas de baixo. Ficou de maneira visual mais simples a tua planilha de você controlar. Aqui, pessoal, então até agora nós aprendemos as formatações, tá? Então, como nós podemos mudar a fonte, o tamanho, a cor, o texto? Então, nós já aprendemos parte dessas funções, apenas está faltando a parte das cores. Eu selecionei aqui o mês de janeiro até fevereiro. Eu vou selecionar até grupo de contas até o mês de dezembro. Se você vir aqui nesse balde, né, parece um balde, aqui está escrito cor de preenchimento. Aqui, o que ele vai preencher? Ele vai preencher toda a célula. Então, por exemplo, eu quero preencher com a cor cinza. Olha lá, se eu clicar aqui, ele já ficou na cor que eu desejo. Ah, mas eu não quero mexer na cor da célula. Eu quero mexer na cor da fonte, na cor da letra. Como que eu faço? Então, eu vou voltar, eu vou deixar branco novamente. Aí eu quero deixar a letra, por exemplo, um azul. Ó, então, você vem aqui, clica na letra A e vem até a cor que você deseja. Ficou bem mais simples, ficou bem visual, pessoal. Um título, o subtítulo com uma cor diferente, nós formatamos as colunas. Aqui do lado esquerdo você tem um grupo de contas. Então ficou bem mais simples, né? De você agora começar a fazer os lançamentos de dados nessa base de dados. Então vamos ver aqui o roteiro, a colinha que eu fiz aqui para nos ajudar nessa aula, né? Então, como alinhar texto nós já verificamos, nós colocamos o subtítulo todos no meio centralizado. Como mudar a orientação do texto? Essa dica é bem interessante também, pessoal. Olha que legal.
Ah, vamos imaginar que aqui esteja escrito janeiro, o mês inteiro. Eu geralmente eu coloco abreviado, né, conforme está aqui. Mas vamos imaginar que você queira colocar inteiro, a palavra inteiro do mês. Não tem problema. Você vai vir aqui e arrastar até dezembro. Só que você está vendo aqui, eu vou selecionar aqui, ó, letra B até a letra M. Eu apertei aqui o menu do meu cursor do notebook, o menu esquerdo, né? Aí você dá dois cliques, ó, ele já formatou. Mas tem coluna que está maior, outras estão uma menor, outra maior. Ficou confuso olhando aqui, né? Então, uma dica que existe no Excel, eu vou selecionar tudo novamente. E aqui, ó, existe a orientação do texto. Para que serve isso? Imagine que você não quer deixar esse texto deitado, você quer deixar ele em pé. Olha que legal essa dica. O texto ficou em pé. Ah, mas Thiago, coluna ficou mais larga, coluna mais estreita. Como que eu corrijo isso? Você vem aqui, clica com o cursor do seu mouse, lado esquerdo, seleciona até a coluna M, aí você vem aqui, ó, e você mexe aqui na largura, tá vendo? Tá vendo que está mexendo lá em largura e pixels? Então, por exemplo, eu vou deixar a largura 3,86. Vamos ver como vai ficar. Olha lá, ó. Ficou tudo padrão. Mas lembre que você vai colocar os dados aqui. Então, essa largura ficou pequena, correto? Então, vamos selecionar novamente. Você vem aqui e eu vou colocar numa largura 7,14. Até um pouquinho mais, né? Porque se for mais de 1.000 uma despesa, ele vai ficar um campo pequeno. Pronto, ficou bom assim. Ó. Tá vendo? Então, eu deixei todas as colunas padrão com a mesma dimensão. Ah, mas Thiago, eu não quero deixar assim em pé a letra. Eu quero deixar deitado do jeito que estava melhor. Você volta aqui e aqui você vai ter a opção de deixar deitado. Aqui tem várias opções, né, pessoal? Ó, tem a opção assim, de deixar em pé nessa posição, né, de cima para baixo. Existem várias opções aqui. Existe essa outra opção, ó, que é o inverso, e assim por diante. Uma dica que eu dou aqui é o que nós aprendemos naquele pincel. Lembra aqui do pincel? Então, eu vou clicar aqui, grupo de contas, eu vou dar dois cliques aqui, ó, dei dois cliques, eu vou apertar com o botão esquerdo o cursor do mouse e vou arrastar até a coluna M. Olha lá, voltou do jeito que estava. Então, todas as colunas estão na mesma dimensão, no mesmo tamanho. Então, até aqui, nós aprendemos até aqui a 6, né, como mudar a orientação do texto. Ah, mas quebrar textos automaticamente. O que significa isso? Quebrar textos automaticamente significa o seguinte: vamos imaginar que aqui, em todo mês, você queira colocar não só o título janeiro, você queira colocar. Isso não é comum de colocar, mas é só para mostrar a função para vocês, tá? Eu vou colocar aqui controle, janeiro. Tá vendo que ficou esquisito aqui, ó? Ela não dá nem para ler o que está lá no mês de janeiro. Se eu clicar aqui duas vezes, olha o que vai acontecer. Ele vai aumentar a minha largura da página. Mas essa planilha, pessoal, ela vai ficar muito extensa. Então, para auxiliar nesse sentido, então aqui eu dou um Ctrl Z. Ctrl Z é para voltar onde eu estava anteriormente, tá? Em outras aulas eu vou estar explicando melhor sobre isso também. Então, você vem aqui. Aqui existe uma opção que é quebrar textos automaticamente. O que é isso? Eu vou clicar aqui, ó. Olha o que aconteceu. E aí eu vou vir aqui e vou colocar centralizado. Olha que legal que ficou. Então, ele ficou bem simples, né, pessoal? De você realizar o controle. Só que aí tem um detalhe, tá? Como a palavra controle, eu venho aqui no canto inferior direito, se eu arrastar, olha o que vai acontecer. Todo mês vai ficar janeiro. Então, você vai ter que vir aqui e digitar mês a mês. Por isso, ele não é comum de se usar em mês,
mas você já sabe para que serve essa função. Se você vai criar um texto, por exemplo, aqui um título ou um subtítulo extenso, você pode estar quebrando o texto automaticamente para não ficar muito extenso, ok? E você usar a mesma célula. Vai ficar bem mais simples de você utilizar. Mesclar célula, nós já falamos, está aqui. Mesclar é aquela função de deixar o título em todas as colunas juntas. E aqui existe uma outra função que é formatação de número, real e euro. Tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o número 0 aqui. Tá? Vocês estão vendo, olha o número como que está. Eu vou copiar, eu vou dar um Ctrl C. E depois eu vou selecionar aqui e vou dar um Ctrl V. Então eu copiei e colei. Se você quiser, você pode vir aqui também em copiar, clica com o cursor esquerdo, arrasta aqui e clica com o botão direito do cursor e vem em colar, colar números aqui, ó. Olha lá, eu colei. Dá para fazer dessa forma também. Eu prefiro Ctrl C, Ctrl V. Muitas pessoas conhecem, mas como a gente está fazendo a aula do zero, do básico até o intermediário, é importante nós estarmos passando essas dicas aqui para você também. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu dei um Ctrl C em todas essas células e agora eu vou arrastar para baixo. Eu vou selecionar até a minha última linha do controle. Olha lá, pronto, está aqui. Ah, mas Thiago, está tudo formatado do lado direito da célula. Vocês lembram como que faz para formatar centralizado? Está aqui. Você pode colocar centralizado ou do lado esquerdo. Também do lado esquerdo fica legal, né, de se visualizar aqui as despesas do mês a mês, tá? Mas, Thiago, eu vou colocar que eu gastei R$ 500 aqui em aluguel. Um exemplo. Vocês estão vendo que o R$ 500 ficou em número? Mas eu quero formatar isso em fonte de dinheiro, de reais. Como que eu faço isso? Então, você vem aqui, eu vou selecionar todas as células novamente e eu venho aqui nessa daqui, ó. Aqui é formatação de número, né? Se eu clicar aqui, ó, tem reais, tem o dólar, tem o euro e assim por diante. Mas nós queremos em real, né? Então, eu vou clicar aqui com o botão esquerdo, pronto, está tudo formatado. E aqui ficou só um traço, pessoal, por quê? Porque não tem valor nenhum. Mas, ó, eu vou colocar aqui aluguel R$ 500. Olha o que aconteceu, ficou R$ 500. Olha lá, eu vou até o final, pronto, ficou R$ 500 até o final, tá vendo? Bem simples essa dica, né? Então, pessoal, com isso daqui, até agora, nós aprendemos aqui na página inicial, aqui o menu do Excel, as funções básicas. Vocês notaram que com essas funções básicas que eu estou ensinando para você, você já conseguiu criar um controle? Ah, mas ainda eu não sei o quanto eu estou gastando todo mês, o quanto que está entrando de dinheiro. Então, para eu confrontar entrada e saída. Então, nas próximas aulas, eu vou estar te ensinando isso. A ensinar como que a gente soma as entradas, soma as saídas, e tudo isso vai virar uma tabela dinâmica que, consequentemente, vai formar gráficos, que vai te ajudar você nas tomadas de decisões. Essa é apenas a primeira aula, aula do básico até um intermediário. Então, eu te espero até a próxima aula. Foi um prazer estar aqui com vocês.